Aldo, bom dia ao senhor, né? É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Mas eu, Datena. como vai o senhor? Tudo bem? Ouvintes. Tudo É, bem, eu estou é, vendo é, que você melhorou bastante, está bem recuperado da Covid, né, Datena? tô, graças a Estamos. Eu Deus, também estou mas, muito bem, recuperei dessa mas eu, situação. não, eu não tive Covid, não, eu tive foi infarto. Não foi Ah, Covid, foi mas foi infarto? Eu infarto. tinha entendido que era Covid. Foi um Ah, então está infarto melhor do que eu, está com as agudo, coronárias todas novas agora. não, nem tanto, porque eu tinha acabado de fazer um cateterismo, botei 5 stents e quando fui ver, 4 estavam entupidos. É por causa do diabetes, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu fiz Faz que nem o parte, claro, Maradona, claro. eu não cuidei bem do meu corpo quando eu era jovem, bebia demais e tal. Então não precisa o Ministério da Saúde vir dizer para mim que beber faz mal, eu sei disso. Eu perdi metade do pâncreas por causa disso há 18 anos atrás. Bom, mas professor Rivaldo, eu estou lendo um artigo aqui no New York Times, e aí, o artigo diz o seguinte, que pelos vários percalços da vacina AstraZeneca, que apesar de ter comunicado a intercorrências da vacina de uma forma bem transparente, alguns outros problemas aconteceram, como falta de alguns dados e tal. E diz o jornal americano que há chances dos Estados Unidos aprovarem a vacina da AstraZeneca lá, não são tão grandes e que outros órgãos como a Anvisa, não como a Anvisa, mas outros órgãos como o FDA, ao longo do mundo, teriam alguma dificuldade de aprovar essa vacina de Oxford. Não é? E que isso seria, até palavras do jornal, eu acho que eles, da AstraZeneca, prejudicaram a confiança em todo o seu programa de desenvolvimento, disse um tal Joffrey, que está falando para o New York Times, que eu não sei quem é esse Joffrey, né? E que as chances da vacina serem aprovadas por esses órgãos reguladores de outros países e dos Estados Unidos não são tão grandes, né? Na Anvisa parece que está tudo caminhando muito bem e que essa vacina não ofereceria a segurança nem a proteção necessária que eles dizem que tem, que os dados são, no mínimo, colocados em xeque pela ação da AstraZeneca até agora. Peraí, a AstraZeneca é a de Oxford? É, né? É da AstraZeneca, é de É. Oxford? É. Então, isso está sendo colocado pelos americanos, nesse artigo. Eu não sei também se é para valorizar as vacinas deles, não é? Mas o que me parece a Fiocruz, que tem contato direto com a AstraZeneca, não tem nada a reclamar de como a empresa vem reagindo até agora. Tanto que foi a primeira a pedir para que o estudo fosse parado quando havia uma provável intercorrência durante os seus estudos. Mas é um artigo publicado no jornal americano, que é o jornal mais importante dos Estados Unidos, que é o New York Times. Esse artigo que eu estou lendo ao senhor. Veja bem, Datena e nossos ouvintes da Bandeirantes. É um momento muito difícil para a humanidade como um todo, né? E também para as indústrias e laboratórios que estão pesquisando esta alternativa para enfrentamento da situação, para que o mundo, a humanidade, possa respirar de forma mais aliviada e, paulatinamente, nosso cotidiano retomar a sua normalidade. O que aconteceu com a vacina da AstraZeneca, né? Foi um detalhe que eles têm inclusive uma terminologia que diz, porque foi dada metade da dose num grupo de pessoas e eles observaram que quem recebeu a metade da dose teve uma resposta imunológica, uma fabricação de anticorpos ainda maior. Eu não creio que seria suficiente para impedir a o registro dessa vacina, até porque nós não temos grandes alternativas no mundo e, sobretudo, capacidade de produção de alguns bilhões de doses de vacina para cobrir a necessidade da humanidade nesse momento, né? Acredito tranquilamente que ao final, essa observação da AstraZeneca, esse comunicado, foi um comunicado com resultados parciais. Imagino que mais algumas semanas, quando saírem os resultados mais robustos, inclusive com resultados envolvendo centros de estudos fora da Inglaterra,
todo esse processo, essas dúvidas estarão esclarecidas e acredito sim que ela vai ser Olha, registrada. eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, né? Olha aqui o artigo americano que se refere especificamente ao que eu estou falando. Ó. Aqui no meio do artigo, disseram os especialistas que as chances de reguladores nos Estados Unidos e outros lugares autorizarem rapidamente o uso emergencial da vacina AstraZeneca estão diminuindo. Um revés inesperado na campanha global para conter a pandemia devastadora. Aí diz o cara, eu acho que eles realmente prejudicaram a confiança em todo o seu programa de desenvolvimento, apesar da comunicação dessa intercorrência, diz que houve outras falhas de comunicação da AstraZeneca em relação ao FDA e outras agências reguladoras internacionais. Olha, é aquilo que eu falei, a gente pode fazer suposições, né? Aí pode ser guerra de empresa já. Se isso está no Times, não deveria ser, mas como há politização da vacina, e há tanto quem fala que o outro está politizando, ele politiza também, só de falar isso, não é? Acho que deve ser guerra entre empresas para facilitar talvez aí a BioNTech Pfizer ou coisa parecida, porque isso aqui é um artigo publicado num jornal seríssimo e que tem uma importância fundamental dentro dos Estados Unidos, né? Mas eu quero crer que isso aí já é guerra de vacina. Tudo que não nos interessa é guerra de vacina num momento como esse, que nós precisamos não de uma, mas de várias vacinas. Porque não tem dose suficiente de uma única vacina para 8 bilhões de pessoas. Né, professor? Exatamente, Datena. Você tocou no ponto-chave de todo esse debate. Quer dizer, não nos interessa essa politização de algo tão importante para a humanidade. A vacina não tem cor, ela não tem partido, não tem religião, não tem clube de futebol. Vacina é vacina. Então, todos nós estamos precisando desse produto. Claro, deve ter algum interesse de mercado. Os Estados Unidos têm os seus laboratórios, tem a Moderna, tem a Pfizer, que são duas alternativas do ponto de vista científico muito, muito interessante. No entanto, do ponto de vista de logística, para um país continental como o Brasil, com algumas regiões do país com dificuldade na rede de frios e na própria rede elétrica, né? Você ter uma vacina que precisa ser armazenada a menos 70, menos 75 graus, como a da Pfizer e da Moderna, torna a utilização em algumas regiões, pelo menos do Brasil, quase impossível, né? Você precisar de freezer menos 80, menos 70 para armazenar uma vacina na Amazônia, por exemplo. Inimaginável para nós. Então, nós temos também um problema de logística que tem que ser levado em consideração. Que não teremos com a da AstraZeneca. Se aqui no Brasil os caras ficam quebrando um pau por causa de vacina, você imagina a guerra entre potências aí, né? Imagina a guerra entre potências, guerra mercadológica, porque aí não é nem ideologia, porque os britânicos são aliados históricos, além de colonizadores, são aliados históricos dos Estados Unidos. Aí é briga de mercado. Mas se aqui dá pau por causa da vacina, por causa de política, lá dá pau por causa de comércio. Esses caras são grandes potências. Por que são grandes potências? Porque são grandes comerciantes. Tá? E não estão nem aí com o Brasil, se quiser saber. Venha me dizer que a Inglaterra e os Estados Unidos estão preocupados com o Brasil, porque não estão, não. É tudo interesse aí. Desde pesquisa, que eu repito, a gente tem uma base extraordinária de cientistas na área de vacina, tem a melhor campanha de vacinação no mundo inteiro, até porque precisa ter, e tem um dos maiores números de contaminados e mortos aqui. E temos microclimas diferentes do Brasil. Foi por isso que o Brasil foi escolhido para teste. Não é porque a gente é bonitinho e legal para americano, para inglês, para ninguém, para chinês. Você acha que os caras gostam da gente? Gostam coisa nenhuma. Isso tem interesse, esse é o grande detalhe. E sabem que enquanto houver um vírus em qualquer lugar do mundo, eles estão ferrados. A não ser que eles façam um muro, que nem o Trump queria fazer, ninguém entra, ninguém sai. Né? E aí parece o Mad Max, aqueles filmes aí.
Enquanto houver um caso no mundo e esse vírus se espalha rapidamente, pode ter um caso sobrando lá da longínqua, numa longínqua cidade da África ou de qualquer lugar do mundo. Tem um cara contaminado lá, ele pode espalhar de novo a pandemia para o mundo inteiro. Por quê? Porque essa pandemia começou com um caso. E como o vírus se espalha rapidamente, é difícil de conter, se esse cara sair da longínqua cidade da África lá, num ponto bem remoto, e chegar num grande centro, acabou. Começa tudo de novo. Claro. E é por isso que esses caras estão falando. Exatamente. É por isso que eles estão falando em colaboração mundial, a gente não vai cobrar no começo e tal. Porque estoura no deles também, porque o mundo é globalizado e esse vírus se espalha com velocidade. É interesse das grandes nações que o vírus seja eliminado no mundo inteiro, mas não porque eles gostam do mundo pobre, é porque o vírus ataca independente do cara ser americano, chinês, francês, japonês, brasileiro, e pronto, acabou. O interesse é global. Claro, por isso que eu acho que essas briguinhas vão exatamente. acabar ficando em segundo plano e o interesse científico é o mais importante. Sobre isso, para encerrar com o professor, que o tempo do professor é fundamental, melhor que ele trabalhe para pesquisar a vacina do que fique dando entrevista para a gente, está perdendo tempo com a gente. Mas em que ponto está, professor, realmente a pesquisa da AstraZeneca com a Fiocruz e qual a sua perspectiva? Essa pergunta é a de sempre, né? Qual a sua perspectiva dessa vacina ser aplicada? Me parece que agora já lá no Reino Unido e aqui no Brasil, quando é que a gente pode ter a aplicação dessa vacina em massa e não sei quantas doses viriam para o Brasil e quantas poderiam ser fabricadas pela própria Fiocruz, com o auxílio do Butantan aqui em São Paulo. Datena, o processo de transferência tecnológica está bem avançado. Os pesquisadores que estão na linha de frente, Fiocruz, com a Universidade de Oxford, têm trocado informações diariamente, alguns equipamentos necessários para ampliar o parque industrial, o parque fabril da vacina, já foram encomendados, são grandes equipamentos que não existem para pronta entrega no mercado, são fabricados sob encomendas, essas encomendas já foram feitas, nós estamos aguardando, está no prazo de entrega também, e a nossa expectativa é que no máximo, final de fevereiro, início de março, comecemos as entregas das vacinas, dos lotes para a utilização em larga escala a partir do registro da Anvisa. Não acreditamos que teremos problemas com a Anvisa, até porque está sendo feito um processo passo a passo, ou seja, tudo que foi feito até agora já está sendo acompanhado pela Anvisa. Qualquer dúvida que a Anvisa vai tendo nesse percurso, ela vai sugerindo esclarecimentos, pedindo esclarecimentos que vão sendo dados. Ou seja, quando chegarmos em fevereiro, na hora de bater o martelo para o registro, todo um caminho já foi percorrido passo a passo. Fundação Oswaldo Cruz, AstraZeneca, Universidade de Oxford e Anvisa. Então, estamos caminhando em paralelo. Em fevereiro, cumprido esse protocolo com a Anvisa, a vacina pode ser aplicada quando e de que forma? Primeiro em quem e a partir de quando? Como a definição final está sendo do Ministério da Saúde, que é quem tem a autoridade para definir, mas todas as discussões têm encaminhado para priorizar algumas categorias profissionais e algumas faixas etárias que têm, teoricamente, do ponto de vista clínico, probabilidade de desenvolver as formas graves da doença. Então, por exemplo, os profissionais de saúde que vão tratar de quem adoece, evidentemente, terão prioridade nesse processo. Pessoas acima de 60 anos, com certeza. Pessoas que tenham comorbidades também. E assim sucessivamente, mais ou menos como aconteceu com a vacina contra H1N1 em 2010, salvo engano.
Obrigado, então, professor. Foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigado pela luta dos senhores cientistas e todo mundo que participa do laboratório, desde quem vai no laboratório para fazer a faxina até o trabalho, que é um trabalho digno e importante, até quem participa na parte burocrática do laboratório, até vocês que são cientistas. Para todos vocês, muito obrigado por darem parte das suas vidas, arriscando até as suas vidas em prol do bem comum, que é assim que devia pensar o mundo. Não é? A música do John Lennon é aquela que expressa a realidade do mundo para sair dessa. É um mundo sem fronteiras. Exatamente. Que o senhor tenha um ótimo dia. E outra notícia boa é que a obra aí do lado acabou, né, professor? Ainda bem que a obra acabou aí do lado. Acabou. Um abraço para você e, mais uma vez, parabéns por todo o teu trabalho de divulgação, de levar as informações para a população brasileira tão importante. E, mais uma vez, reitero o convite para, estando no Rio de Janeiro, nos visitar na Fundação Oswaldo Cruz. Será um imenso prazer recebê-lo lá e sua equipe. Vai ser um prazerão. E a obra... Vai ser um prazerão. Tá bom. Um abraço. Tá bom, professor. Abração.